Amém, meus irmãos. Vamos então falar hoje sobre essa carta endereçada à igreja de Éfeso. Pedir para os meninos passarem o slide. Nós temos aí então uma foto das ruínas da igreja de Éfeso. Essas ruínas elas podem ser visitadas hoje, lá na Ásia Menor. Então, essa é uma ilustração, né, do que foi uma gloriosa igreja e hoje apenas ruínas. Próximo slide. Vamos ler ali o capítulo 2, versículo 1 novamente. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então quem está escrevendo é Jesus. Jesus está, na verdade, falando com João, e João está registrando, né, o livro do Apocalipse. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o capítulo 1, e o capítulo 2 e o capítulo 3, eles são uma parte só do livro do Apocalipse. Porque às vezes a gente lê o capítulo 1, acha que o capítulo 1, né, uma parte, o capítulo 2 e 3 são outra parte, mas não. O capítulo 1, 2 e 3 juntos, né, formam um bloco do livro do Apocalipse que conta a história da igreja da primeira até a segunda vinda de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o autor aqui, ele está se apresentando. Ele vai se apresentar a cada igreja. E aqui ele se apresenta como aquele que tem todos os direitos e prerrogativas sobre a igreja. Então ele se apresenta como aquele que tem autoridade sobre a igreja. Ele diz que ele conserva, ou seja, ele detém, ele domina em suas mãos os 7 anjos das 7 igrejas, em sua mão direita, né? Então diz ali, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então Jesus Cristo ele se revela com essa autoridade, né? Então aqui ele demonstra aquelas 3 coisas que nós temos falado sempre. Jesus ele tem controle, autoridade e presença. Então aqui ele se mostra presente, né? Ele conservando a igreja, mas ele tem também a sua autoridade e o seu controle. Amém, queridos? O que Jesus quer dizer aqui é o seguinte: a igreja, ela não caminha ao acaso. Sabe caminhar ao acaso? As coisas vão acontecendo. Não, Jesus ele está conduzindo a sua igreja. Ele é o pastor que vai à frente do seu povo. Ele é o soberano sobre a igreja. E como diz lá em Romanos capítulo 8, Jesus ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem do seu povo, daqueles que o amam. Então as coisas, elas não acontecem ao acaso para o povo de Deus. Não existe acaso para o povo de Deus. O que existe para o povo de Deus é a soberania de Jesus Cristo. Então nós temos que acreditar nisso, mesmo quando nós vemos uma coisa adversa. Por exemplo, mesmo quando nós vemos uma igreja que fecha as portas, como a igreja de Éfeso, nós vamos ver aqui as consequências. Mesmo nesse momento, nós vemos a soberania de Jesus, a grandeza de Jesus, sua presença e seu controle e a sua autoridade sobre a igreja. Então, portanto, nós vemos ali na última frase, né? Portanto, Jesus aqui, né, nesse primeiro versículo, exibe uma mescla de domínio e atenção para com a sua igreja. É interessante essa questão da atenção de Jesus para com a sua igreja, porque mostra que ele realmente se importa com o seu povo. E ele se importa mesmo, porque ele deu a vida pelo seu povo. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Então, de fato, ele se importa com a igreja. Tudo tranquilo, irmãos? Esqueci de falar do título.
Éfeso, uma igreja ortodoxa, né, uma igreja firmada na palavra, porém uma igreja que perdeu o amor. Interessante isso. Uma igreja ortodoxa, uma igreja com base bíblica, uma igreja que ama se reunir em torno da palavra de Deus, uma igreja que ama a fidelidade à palavra de Deus, porém uma igreja que perdeu o seu amor, né? Uma igreja esvaziada de amor. Próximo slide. Versículos 2 e 3. Vamos ler juntos, irmãos, que nós vamos ter os elogios. Capítulo 2, versículos 2 e 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Quantos elogios essa igreja aqui recebe, né? Elogios fortes, elogios muito positivos da parte do Senhor Jesus. Então Jesus aqui elogia a igreja pelas suas obras. Nós vemos ali no versículo 2, pelas suas obras, pelo seu labor, né? Uma igreja que realmente havia trabalhado pelo Senhor. Por 2 vezes Jesus diz aqui que essa igreja era uma igreja perseverante, uma igreja que, firme em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às perseguições do Império Romano, muitos cristãos sendo presos, outros perdendo ali até mesmo a sua vida, mas uma igreja perseverante. Jesus fala dessa igreja como perseverante, uma igreja que não suporta homens maus. Esses homens maus aqui eram homens realmente conduzidos pelo diabo, homens conduzidos pelo inimigo. Então aquela igreja, ela não suportava, não é apenas que ela tolerava, mas ela não suportava homens maus. Que fica uma dica para nós, irmãos. A gente não tem que ver heresia, né? Homens maus e suportar, não. Nós temos que aprender a detectar o erro. E uma vez que a gente detecta o erro pelas escrituras, a nossa reação pode ser sim de não suportar, de não aceito isso, né? Não quero fazer parte disso. Como a igreja ela tem cedido, né, tantas coisas em nossos dias, tantas heresias, como a igreja dos nossos dias tem negociado princípios bíblicos. É muito triste quando a gente vê isso. Então, uma igreja que não pode suportar homens maus, uma igreja que coloca à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são. Você é apóstolo, então mostre aí os sinais apostólicos. E uma vez que eles não podiam demonstrar os sinais apostólicos, eles eram encontrados como pessoas mentirosas. E hoje em dia tem muita gente se denominando apóstolo. A gente sabe que a palavra apóstolo significa mensageiro. Tem 2 maneiras da gente se denominar apóstolo, né? Como mensageiro, como aqueles que levam a palavra. Então todos nós somos apóstolos nesse sentido, todos nós que levamos a palavra. Mas apóstolo no sentido que está escrito aqui, que João menciona aqui, apóstolo no sentido dos 12, daqueles que receberam uma autoridade específica do Senhor Jesus, daqueles que estiveram com Cristo, que comeram com Cristo, que receberam uma missão diretamente de Cristo. Esses irmãos não tem mais. Então, alguns chegavam lá, se declaravam apóstolos, mas eram encontrados como mentirosos por aquela igreja.
E uma igreja que havia suportado provas, veja ali, versículo 3. Tens perseverança, 2 vezes Jesus diz, tens perseverança. E suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Que provas eram essas, né? Que provas eram essas que essa igreja passou? Provas difíceis, provas duras. Mas então aqui nós temos elogios de uma igreja ortodoxa, uma igreja centrada na palavra de Cristo Jesus. E por que essa igreja era ortodoxa? Quem doutrinou essa igreja, irmãos? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Paulo, quando foi para Éfeso, deixou ali Priscila e Áquila, que conheciam bastante a palavra. Logo passou por Éfeso, Apolo. E depois o apóstolo Paulo ficou ali por dois anos instruindo o povo de Deus ali na palavra. E essa igreja se tornou uma igreja missionária. Porque através dessa igreja, através do conhecimento da palavra, a palavra havia se espalhado por toda a Ásia, por toda a região. Porque essa igreja era uma igreja então centrada nas Escrituras. Imagine, ser doutrinado pelo apóstolo Paulo. Então era uma igreja bem doutrinária. Então veja ali no slide. As igrejas, ou essas 7 igrejas, elas estavam sofrendo basicamente por 2 motivos. Problemas internos e problemas externos. Porque o diabo, ele age assim. Ele age fora da igreja contra a igreja, mas às vezes ele age dentro da igreja contra a igreja. Então nós temos que ter essa noção. Nós não estamos totalmente blindados internamente. Estaremos na volta do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vai separar os cabritos das ovelhas, né? O joio do trigo, no dia certo, né? Mas até lá a igreja sofre com lutas. A igreja tem uma batalha espiritual interna e uma batalha espiritual externa. Externamente, havia perseguição do Império Romano. Então imagine ser uma igreja na época do Império Romano. Se a igreja fosse acusada de alguma coisa, né, se os cristãos fossem acusados de serem cristãos, sofreriam muitas sanções do império. E nesse sofrimento, muitas pessoas negavam a Cristo. Muitas pessoas abandonavam o cristianismo. Porque você perdeu o seu comércio, perdeu os seus bens, ser separado dos seus filhos, é uma coisa dura. Então, havia perseguição do império. Muitos cristãos negavam a Cristo. Mas veja ali o versículo 3. Essa igreja era uma igreja que suportava provas por causa do nome de Jesus. Ela enfrentava os problemas externos. Agora, evidentemente, muitos cristãos não estavam dispostos a pagar o preço e tentavam encontrar maneiras de fugir às punições sem necessariamente abandonar a fé cristã. Isso, irmãos, nós vamos ver bastante no livro do Apocalipse, especialmente nos estudos aqui das 7 igrejas, que muitos cristãos, eles procuram levar uma vida no mundo e uma vida na igreja. Eles procuram conciliar a vida no mundo e a vida na igreja. Então eles não têm uma prática, não têm um cristianismo puro. Fora da igreja, às vezes nem são reconhecidos como cristãos, pela maneira que vivem, pela maneira que falam, pela maneira que se comportam. Então, ali entre as igrejas, entre essas 7 igrejas, também haviam pessoas assim, procuravam conciliar, né, a vida dentro da igreja e a vida fora da igreja, sem necessariamente abandonar a fé cristã. Tem pessoas que vêm na igreja, às vezes a gente se pergunta, né, essa pessoa está há tantos anos dentro da igreja, mas ela não tem um compromisso com Deus.
A gente não percebe nela um compromisso com Deus. E naquele tempo já haviam também pessoas assim, que o coração não era totalmente do Senhor. Estão me entendendo, irmãos? Estão me entendendo? Ok? Isso provavelmente gerava o segundo grave problema que a maioria das igrejas enfrentava. As igrejas, elas enfrentavam internamente, né, falsos ensinos e a imoralidade. Elas enfrentavam falsos ensinos e a imoralidade, porque esses cristãos que não vivem um cristianismo, né, de fato, eles estão sempre envolvidos numa dessas duas coisas. Ou eles estão envolvidos em falsos ensinos, ou eles estão envolvidos na imoralidade. Irmãos, não tem um caminho, um meio caminho. Jesus disse assim: tem dois caminhos. Tem dois caminhos, Jesus disse. Tem o caminho da porta larga e o caminho da porta estreita. Tem o caminho largo e o caminho estreito. Não existe um meio caminho. E a gente não pode trilhar nos dois ao mesmo tempo, porque eles são muito distantes um do outro. Ou nós estamos no caminho da porta larga, ou nós estamos no caminho da porta estreita. Próximo slide. Impureza doutrinária e moral pareciam estar ligadas à questão da perseguição. Então, os cristãos perseguidos, aqueles fiéis à palavra de Deus, eles eram perseverantes, eles suportavam as provas quando eram fiéis. Mas aqueles que não eram fiéis, eles estavam ali envolvidos com a impureza moral e doutrinária. Porque naquela época funcionava assim: se você adorasse o imperador, se você participasse das festas pagãs, e ao mesmo tempo você participasse da igreja, então o Império Romano não perseguia você. Mas se você fosse só cristão e se recusasse a se envolver com as festas do Império Romano, ao culto ao imperador, então você era perseguido. Do mesmo jeito hoje, irmãos. Se você é um cristão firme, se você é firme nas suas opiniões bíblicas e teológicas, de alguma maneira você será perseguido. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Mas se você tiver uma linha doutrinária e prática que o mundo aceita, então o mundo não vai te incomodar. Por exemplo, você crê que Jesus Cristo é o Salvador, mas quando um cristão diz que, olha, não importa a religião, Deus é um só, todo caminho leva para o céu, ele é bem aceito na sociedade, e ele não é perseguido. E nós vemos muitos cristãos, muitos pastores com esse discurso que não é bíblico, porque Jesus disse: eu sou o caminho. E se você é um cristão, se você vem à igreja, mas você aceita as práticas do mundo, se você aceita as ideologias do mundo, mesmo vindo à igreja, você não será incomodado. Mas se você for firme naquilo que a Bíblia diz a respeito de práticas, ideologias, o mundo vai te incomodar bastante. Está sendo claro, irmãos? Então, os falsos mestres, que essa igreja aqui resistia, ela não suportava homens maus, né? Os falsos mestres ensinavam maneiras das pessoas escaparem da perseguição pelo caminho da infidelidade. Suas doutrinas libertavam as pessoas do compromisso de santidade, por isso também as livrava das sanções públicas. Está bem claro, né? Está bem claro. Agora, o que Deus exige de nós, meus queridos irmãos? Uma vida de santidade. O que é uma vida de santidade? É nós vivermos separados para Deus. Vivemos separados para Deus. Por que é que Deus escolheu a nação de Israel? A nação de Israel é um exemplo de santidade.
Deus separa a nação de Israel, para que essa nação viva conforme as suas leis, conforme as suas normas. Então Deus separa ali a nação de Israel, e ela se torna para o mundo um exemplo de santidade. Nós fomos separados por Deus para vivermos conforme as suas leis, conforme a sua vontade. Mas se nós não vivemos essa vida de santidade, se nós nos conformamos ao mundo, mesmo estando dentro da igreja, o mundo ele não nos perturba, ele não nos incomoda. É uma maneira de nós nos livrarmos, né, das perseguições veladas ao cristianismo. Porque, irmãos, há uma perseguição ao cristianismo. Há um ataque, não diria nem velado hoje, mas direto às Escrituras, direto à palavra de Deus. E o cristão, ele está sendo forçado a não se expressar hoje, a não se expressar. Existe uma liberdade de expressão, mas se eu expressar os meus pensamentos cristãos, eu vou ser colocado de canto por toda a nossa sociedade. Porque quase tudo que a sociedade prega, a Bíblia ensina o contrário. Ok, meus irmãos, está ficando claro aqui? Então vamos lá, próximo slide. Firmeza doutrinária. Firmeza doutrinária. Éfeso era uma exceção nesse sentido, né? Éfeso era uma exceção. Porque a igreja daquela cidade recebe o maior elogio por Jesus por sua firmeza doutrinária. Então aquela igreja era uma igreja firme doutrinariamente, uma igreja que procurava viver santificada, separada de fato para Deus. Lugar onde Paulo pastoreou. E antes de ir embora, advertiu contra falsos mestres e falsos ensinos. E eu digo aos irmãos que nós estamos chegando a um tempo, como diz lá Paulo a Timóteo, em que os homens não suportarão a sã doutrina. Não é que eles não vão gostar, eles não vão suportar a sã doutrina. A sã doutrina não será suportada. Quando a gente pregar a sã doutrina, daqui uns dias as pessoas elas vão vomitar em cima da gente, de nojo, porque elas não vão suportar a sã doutrina. E aquela igreja, a igreja de Éfeso, naquele tempo, com tantas dificuldades internas e externas que a igreja sofria, pressões internas e externas, era uma igreja firme doutrinariamente. Nós estávamos tendo um retiro de pastores essa semana, de segunda a quinta, onde os pastores do nosso presbitério eles se reuniram para um retiro. E também vieram pastores da Igreja Presbiteriana Independente e um pastor luterano. E o pastor luterano, de uma forma especial, compartilhou a dificuldade que ele está tendo de ficar dentro da igreja luterana, porque ele comentou o quanto a igreja luterana tem cedido às pressões do mundo. E muitas partes da Escritura eles já têm deixado de lado, porque aquilo que bate de frente com o mundo eles têm deixado de lado. Eles não têm pregado mais a palavra de Deus fielmente. E os seus concílios, né, superiores, os concílios superiores, têm negociado princípios, valores que eles tinham, né, antigos. Então, o que ele dizia é que a palavra de Deus tem se perdido dentro da igreja. Irmãos, quando a palavra de Deus se perde dentro da igreja, sabe o que a igreja vira? Um clube. Um lugar onde é ensinado apenas ética. Então a gente vai se reunir aqui nessa manhã, eu vou falar sobre ética, sobre moralidade, sobre aquecimento global. Vamos falar aqui sobre tolerância. A igreja vira um lugar de pregação assim, não é um lugar onde se prega a palavra de Deus, onde se expõe a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela confronta.
ela não ensina apenas ética, mas ela confronta e ela traz um ensino a respeito, a luz a respeito da salvação. Pastor, Sim. ontem nós estávamos conversando justamente a respeito disso. Com relação aos nossos filhos, hoje nós, já temos uma experiência, mais vivência dentro da igreja e passamos por essa perseguição, velada, passamos também. E eles já estão acostumando com o mundo, que é tudo que o certo é o errado É o certo. é o certo. E para passar isso para eles, há uma dificuldade. Muita. Mesmo dentro da igreja, a gente passa, mas o convívio diário dos nossos filhos é diferente, né? As Sim. escolas, e isso é uma coisa que tem chamado a atenção. A gente tem orado nesse sentido, porque a preocupação com os nossos filhos, com as crianças que estão vindo agora, eles já estão vindo em um mundo errado. Sim. E para a igreja, para nós passarmos isso, nós estamos tendo essa Dificuldade. também sobre isso mesmo. Sim. Tem igrejas que estão dando abertura para as coisas do mundo. Sim. E as que estão no caminho certo, Estão minguando. estão minguando. Sim. Sim. Irmãos, hoje à noite eu vou trazer um sermão. Você pode trazer seu vizinho, né? Seu amigo, que vai instruir a gente a respeito do nosso tempo. Uma mensagem que vai nos instruir a respeito dos nossos dias. Mas veja aí, próximo slide. Então aquela igreja era uma igreja firme doutrinariamente. Eles haviam testado os apóstolos que passaram por lá e identificaram como falsos. Os efésios recusaram seguir o caminho alternativo indicado pelos falsos apóstolos, aquele que os libertava de sofrer provas por causa do nome do Senhor Jesus. Então aí mostra a firmeza doutrinária, né, dessa igreja que não se envolvia de maneira nenhuma com falsos ensinos. Próximo slide. Que os efésios, eles preferiram o caminho do sofrimento, da perda, às vezes perda de direitos perante as autoridades, mas não a perda da fidelidade diante de Deus. Amém, queridos? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Nós vamos ser testados nisso aí, meus irmãos, e muito daqui para frente. Vamos ser testados. Talvez nós vamos ter que sofrer, perder direito para não negociar a nossa fidelidade diante de Deus. Por isso, a necessidade de estar em oração. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se você é um cristão que não ora, que não vigia, você não vence a tentação. Não vence, porque a arma, o antídoto contra a tentação é a oração. Por isso, eu acredito que a igreja de Éfeso era uma igreja de muita oração. Porque para ser firme como eles eram firmes, eles deveriam ser, sim, uma igreja de muita oração. E Paulo era um homem de oração. Paulo foi quem doutrinou aquela igreja. Então, eles devem ter aprendido com Paulo sobre oração. Próximo slide. Capítulo 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A gente não está esperando isso aqui, né, irmãos? Porque uma igreja que recebe tantos elogios, de repente é repreendida dessa maneira, uma igreja firme doutrinariamente, de repente é repreendida dessa maneira, a gente não está esperando isso aqui. Então veja ali, ó, essa repreensão de Jesus, ela impressiona, porque Jesus vai soltando ali vários elogios. Olha, conheço você, o seu labor, o seu trabalho, a sua perseverança, você não suporta homens maus, é uma igreja vibrante. De repente Jesus: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele elogiou inicialmente a igreja por sua fidelidade doutrinária e moral,
Isso produz a sensação no leitor de que os elogios maiores virão, mas ao contrário disso, surge uma franca e desconcertante repreensão iniciada por uma forte conjunção adversativa que destaca de maneira muito forte e grave a falha dos cristãos de Éfeso. Eles haviam abandonado, enviado embora o amor, aquele do começo. Então é possível uma igreja ser doutrinariamente forte, mas sem amor. Eu fico pensando, irmão, se isso não aconteceu já com a nossa igreja, com a nossa denominação. Porque a igreja presbiteriana é uma igreja firmada na rocha, firmada na palavra. A nossa igreja é firme na palavra. Mas será que a gente não tem perdido o primeiro amor? Será que Jesus não olha para a gente e diz assim: olha, eu conheço vocês, vocês são fiéis, vocês trabalham, vocês detectam aí os falsos profetas dos nossos tempos, vocês são uma igreja doutrinariamente impecável, mas perderam o amor. Sabe quantos anos a igreja de Éfeso tinha quando João escreveu essa carta? Cerca de 50 anos de organização, mais ou menos 50 anos de organização. A nossa igreja já tem 85. Parece que com o tempo, o amor ele vai, né? Alguns vão perdendo esse amor. Interessante que quando a nossa igreja no começo, a história da IPB, no seu começo, a IPB no seu começo, irmãos, abrir igreja para nós era igual estourar pipoca. A igreja presbiteriana abria igrejas uma atrás da outra. Hoje é difícil a gente abrir uma igreja. A gente parece que não consegue. Né? Quando abre uma igreja, o presbitério, né, tem que fazer festa. Porque parece que a gente deu uma enfraquecida, a gente se conhece, a gente sabe, não, quer uma igreja da palavra? Quer uma igreja para você aprender a Bíblia? Vai na igreja presbiteriana, lá eles conhecem a palavra. Mas e o primeiro amor? Né? Onde está? Será que a gente não abandonou? E às vezes a gente se torna então uma igreja saudosista. Na época do apóstolo Paulo, na época de Apolo, quando ele estava aqui, na época de Priscila e Áquila, na época que a gente era uma igreja missionária. Mas, irmãos, a igreja, ela não pode viver do ontem. A igreja tem que viver do hoje. Próximo slide. O que significa abandonar o primeiro amor? Abandonar o primeiro amor. Isso provavelmente significa que eles não se preocupavam mais em anunciar o evangelho como antes. Não tinham o mesmo entusiasmo pelas coisas de Deus. Olha, irmãos, lembra que eu falei aqui no começo das nossas aulas que o livro do Apocalipse é um livro que desperta a igreja para a evangelização. Deus nos deu o Apocalipse para sermos despertados, para enfrentarmos as dificuldades, sabendo que Deus está no controle, que Ele está do nosso lado. E Deus então nos impulsiona. E Deus está dizendo àquela igreja: vocês abandonaram o primeiro amor. Parece que eles não mais se preocupavam em anunciar o evangelho como antes, porque a igreja de Éfeso, no seu começo, era uma igreja evangelista. O apóstolo Paulo foi trabalhar numa escola, e naquela escola vinham os crentes, ele treinava os crentes ali. Eu esqueci o nome da escola, se alguém lembrar. Escola de Tirano. Ele treinava os crentes ali na escola de Tirano, e os crentes dali eram enviados, né? Então havia uma evangelização local na cidade, mas havia uma evangelização que ia além das portas da cidade.
Então, em meio a todas essas dificuldades, aquela igreja era uma igreja proclamadora. E qual é o grande mandamento de Jesus para a igreja? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E eis que eu estou com vocês, eu vou estar junto, vocês não vão sozinhos, eu vou estar com vocês todos os dias. Vão e preguem. E a igreja de Éfeso fazia isso. Me faz lembrar Calvino no século XVI, em Genebra. Ele estava ali exilado, vinham pessoas de toda a Europa ali para Genebra. Calvino montou ali uma espécie de escola, ele treinava missionários e depois os enviava para todos os cantos do mundo, inclusive para o Brasil, vieram missionários enviados de Genebra. Calvino tinha um coração missionário, escreveu as Institutas. Ali falava-se sobre o Espírito Santo como ninguém havia falado até então. As Institutas impulsionam o povo de Deus à oração, porque Deus age por meio da oração. E houve uma revolução, onde grande parte da Europa, por causa desse trabalho das Institutas e por causa desse trabalho missionário, grande parte da Europa se converteu. E Calvino e Lutero passaram a ser vistos pela igreja romana como monstros. Mas por causa do quê? Por causa do seu trabalho missionário. E a igreja no Brasil, quando Simonton chegou aqui, o que ele fez? Procurava preparar os pastores e enviá-los. E a igreja então foi se espalhando por todo o nosso país rapidamente, porque havia no coração da nossa igreja paixão por pregar o evangelho. Havia entusiasmo pelas coisas de Deus. Sabe entusiasmo pelas coisas de Deus? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Entusiasmo pelas coisas de Deus. Entusiasmo, paixão. Eu quero servir. Eu quero ir à igreja para adorar. Vai ter lá reunião de oração, eu quero estar. Eu quero fazer parte do grupo. Eu quero ser um professor, eu quero ser um aluno, eu quero ser um evangelista, eu quero entregar folhetos na rua. Entusiasmo pelas coisas de Deus. Fome. E não vai achar. Mas irmãos, está difícil hoje. Porque hoje a gente está caçando quem pode servir. Quem quer servir? Os crentes correm. Precisamos de um líder para tal coisa. Irmãos, entusiasmo pelas coisas de Deus. Será que nós perdemos o primeiro amor? O quanto você pensa durante a semana, o quanto você pensa em pregar a palavra, o quanto isso ocupa a sua mente. Porque se a gente não tiver isso intencionalmente, a gente não faz. Uma combinação estranha. Olha ali para o slide. Uma combinação estranha, mas até certo ponto comum. Zelo doutrinário sem amor pelos perdidos. Zelo doutrinário sem amor pelos perdidos. Não, eu busco a palavra, eu oro, eu vou à igreja, mas eu amo a Deus, eu sou fiel. Falso profeta eu detesto, mas é eu. E o meu vizinho que está indo para o inferno? E as pessoas que estão vivendo longe de Deus? Meu coração já não queima por elas. E quanto a servir na casa de Deus? Não, lá tem já o pessoal que serve, a igreja está muito bem, né? Próximo slide. Então eles abandonaram o primeiro amor. 3 passos para voltar ao primeiro amor. Esses 3 passos não são receita de bolo, quem dá é Jesus Cristo. Veja ali o versículo 5. 3 passos para voltar ao primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Identificar o momento da queda. O que foi que aconteceu? Quando foi que nós paramos de evangelizar? Quando foi que eu perdi o entusiasmo de servir a Deus? Aquela paixão de criança. Quando foi que isso aconteceu?
Então, identificar o momento da queda. Arrepender disso, né? Arrependimento, a palavra aí arrependimento é mudança de mente. Preciso mudar minha mente. Não posso continuar pensando assim. Eu não posso mais continuar vivendo fiel doutrinariamente, mas sem amor no coração. Não posso continuar assim. Eu preciso mudar meu pensamento. Preciso que o fogo volte a acender em meu coração. Retornar às obras de amor feitas anteriormente. Então, olha, não basta a gente ser saudosista. Lembrar do que foi. A gente tem que voltar a fazer o que fazia. Jesus não disse, olha, tenha boas lembranças. Ele disse, volte a fazer o que você fazia. Com a mesma paixão, com a mesma intensidade. Próximo slide. Profundo autoexame. Um exame profundo. Né? Lembrar de onde caí, me arrepender. Isso exige um exame profundo, um autoexame profundo. E esse autoexame exige sinceridade e tempo. Exige sinceridade e tempo. Eu vou ler aqui um pedacinho do que o Leandro Lima deixou na apostila. Como aquele que conhece sua igreja profundamente, domina e cuida dela, Jesus chama ao arrependimento, composto de 3 atitudes. Identificar o momento da queda, arrepender-se disso, retornar às obras de amor feitas anteriormente. Ou seja, Jesus chama a igreja para um autoexame profundo. Não para um confessar externo de arrependimento. A identificação do momento da queda poderia ser algo muito mais fácil, principalmente porque para eles não correspondia a algum ato público de traição a Jesus, mas algo interior, algo do coração. Arrepender-se significava mudar a forma íntima de pensar, abandonar a tolerância para com a frieza e indiferença espiritual que havia se estabelecido. Então aquela igreja, ela não tolerava falsos profetas, mas ela tolerava a indiferença e a frieza. É um pecado diferente. Alguém quer falar alguma coisa? Estou vendo os irmãos aí pensando, né? Irmãos, como é que eu faço esse autoexame? Eu tenho aprendido o seguinte: para a gente fazer autoexame, a gente precisa separar aí uma manhã ou uma tarde só para orar, sabe? Para passar com Deus. Separa aí um período do dia. O dia tem 3 períodos, 365 dias no ano. Separa um período para estar com Deus. E diga ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu não sinto mais esse fogo, essa paixão? Eu amo a Tua palavra, eu vou à Tua igreja, mas eu estou indiferente para com os perdidos. Eu não sinto mais aquela vontade de evangelizar. Eu tenho tanta coisa para fazer no meu dia a dia que eu já não tenho mais vontade de servir na Tua casa. O que aconteceu, Pai? O Espírito Santo vai mostrar para você se foi alguma decepção que aconteceu, se foi algum ataque do inimigo. Ele vai mostrar. Ele vai falar ao seu coração. E ali você vai ter oportunidade de, diante de Deus, entregar sua vida novamente para ser usada por Ele. Seu coração para ser novamente aquecido por Ele. Um autoexame profundo exige sinceridade e tempo. Separe um período. Né? Próximo slide. Seriedade do chamado se confirma pela advertência em caso de não arrependimento. Veja ali o versículo 5. Final do versículo 5. Né? Arrepende-te, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus está dizendo, olha, eu vou fechar essas portas dessa igreja. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso, olha, eu vou fechar a igreja. Igreja que não serve, para mim não serve. Jesus está dizendo isso. A gente fica pensando, né? Jesus, às vezes a gente pensa que Jesus precisa da igreja, irmão. Ele não precisa da igreja.
É a igreja que precisa de Jesus. E Jesus usa quem Ele quer. Se a gente não for usado, Ele levanta outros e usa outros. Mas vamos ver lá. Mover o candeeiro. Mover o candeeiro do lugar significa, no original bíblico, destruir a igreja do seu privilégio. Aliás, destituir a igreja do seu privilégio de espargir a luz no mundo. O que é um candeeiro? É um luzeiro, não é uma lâmpada, vamos usar a expressão mais simples, né? Candeeiro, né? Acho que os adolescentes não conhecem essa expressão, nem os jovens, né? Talvez. Mas é uma lâmpada, né? Algo que ilumina. Então Jesus está dizendo, olha, se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou tirar de vocês o privilégio de pregar o Evangelho. Irmãos, pregar o Evangelho é um privilégio. É o que mantém a igreja viva. É o que está dizendo aí Apocalipse. Se a gente não faz uso desse privilégio, Deus tira esse privilégio de nós. É por isso que quando a gente olha para a Europa, tem muita igreja fechando. Igrejas tradicionais, igrejas doutrinárias biblicamente, bem doutrinadas biblicamente, igrejas que conhecem a palavra como ninguém, mas igrejas que tem lá um templo que dá do tamanho dessa quadra aqui, mas tem 20 pessoas dentro. Uma tristeza, uma frieza, porque eles perderam a visão da graça de pregar o Evangelho. Por que Jesus ia fazer aquilo com aquela igreja? Porque ela já não fazia isso mesmo, ela já não pregava mais mesmo, ela se acomodou dentro dela, ela se tornou voltada para si, fiel às Escrituras, mas apenas voltada para si. Então Jesus está dizendo, olha, volta à prática das primeiras obras. Voltem à prática das primeiras obras. Eu fico pensando, irmãos, se as nossas igrejas, com o passar dos anos, elas não vão se tornar como as igrejas da Europa. Igrejas, templos grandes, que não é o nosso caso, mas templos grandes com poucas pessoas. Porque é uma igreja que conhece a palavra, mas não quer mais ser usada por Deus. Próximo slide. A estrada larga. Apocalipse 2:6. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Né? A estrada larga. Mateus capítulo 7, 13, versículos 13 e 14. Alguém pode ler? Entrai pelas portas estreitas, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então Jesus está dizendo aí, tem a estrada larga, a porta larga, a estrada larga, são muitos os que acertam por ela, né? Então os nicolaítas eram aqueles que procuravam dizer o seguinte, olha, você é cristão, então não tem problema, seja um cristão, mas também participe, né, das nossas festas pagãs, das nossas festas de idolatria, não tem problema, Deus é um só. Mas aquela igreja, a igreja de Éfeso era firme doutrinária, ela odiava isso, né? Ela preferia o caminho da fidelidade, como nós já falamos. Então isso Jesus diz, olha, tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Então a firmeza doutrinária sempre é elogiada pelo Senhor. Ela, porém, não é suficiente para manter a igreja. Os irmãos entenderam? Firmeza doutrinária é bom, irmãos? É suficiente? Não. Próximo slide. Os nicolaítas eram provavelmente um grupo dentro das igrejas da Ásia que ensinavam que os cristãos podiam participar livremente de festas pagãs, dos rituais de homenagem ao imperador. Eles ensinavam uma via tranquila entre a igreja e o mundo, e isso poupava os crentes de
ter que enfrentar o martírio. Próximo slide. Deus odeia o caminho largo, porém o caminho intermediário proposto é dito ser odiado pelo Senhor. Deus diz, né, eu odeio as obras dos nicolaítas. O histórico do próprio Jesus, que foi açoitado e morto pelas autoridades romanas, e do apóstolo João, que se encontrava preso por causa deste testemunho, era a grande evidência de que o caminho intermediário era falso e odioso. Então, o crente que anda entre a igreja e o mundo, está dizendo aqui que Deus odeia, né? Odeio as obras dos nicolaítas. Próximo slide. Apocalipse 2:7, para a gente encerrar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz primeiramente a igreja de Éfeso, mas isso aqui é para todas as igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, nós somos mais do que vencedores. E esse é o tema do Apocalipse. Ele chama a igreja a se ver como uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Ao vencedor, né, ele vai comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então veja, Deus tem um paraíso, e nesse paraíso está a árvore da vida. Quem foi o primeiro a ter a oportunidade de comer dessa árvore e não comeu? Adão. Então veja ali, a mesma frase que Jesus costumava dizer nos evangelhos, para encerrar suas parábolas, ensinamentos, é evocada aqui, porém em nome do Espírito. Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir? Então você tem ouvidos para ouvir? Ouça aí. A promessa de recompensa para o vencedor, ou seja, para aquele que permanece fiel até o fim, resgatando o amor verdadeiro, sem negligenciar a doutrina, será alimentar-se da árvore da vida no paraíso de Deus. Sabe o que Deus quer de nós, irmãos? Doutrina e paixão. Doutrina e paixão. Tem igreja que tem paixão, mas não tem doutrina. Tem igreja que tem doutrina, mas não tem paixão. O ideal é paixão e doutrina. Próximo slide. A árvore da vida. A árvore da vida significa vida eterna. E foi negada para Adão e Eva após o pecado deles. Por isso a promessa fala em restauração da vida eterna perdida, apontando para o aspecto físico dessa vida eterna, ressurreição. Próximo slide. Conclusão. Éfeso era a principal igreja da província da Ásia, a igreja que mais recebeu do Senhor em termos de investimento de vidas e pregadores, né? Paulo esteve lá. Uma igreja doutrinariamente fiel, porém relapsa no amor e no zelo evangelístico. Mantinha a tradição, porém sem vida. Tradição, porém sem vida. Próximo slide. Infelizmente, um modelo facilmente encontrado nos dias atuais. Por isso, o ensinamento bíblico é útil para que a igreja se reforme quando necessário. Vale, portanto, um autoexame, seguido de arrependimento e de retorno ao primeiro amor. Pode passar. Questões importantes. 3 minutinhos a gente passa isso aí. Como Jesus se apresenta à igreja de Éfeso, irmãos? Como aquele que está ali presente e que cuida da igreja. O que Jesus elogia nessa igreja? Sua ortodoxia, sua firmeza doutrinária. O que Jesus reclama dessa igreja? Perderam o primeiro amor. O abandono do primeiro amor. Como está a sua vida? Quando você pensa nisso que nós falamos, né? Como está a sua vida? Você tem evangelizado? Você tem negociado com o mundo princípios? Temos observado as estradas larga e apertada. Por qual caminho temos andado? Próximo slide.
somos chamados a um despertamento do primeiro amor. Curva a sua cabeça. Nessa manhã, peça a Deus: Pai, em nome de Jesus Cristo, acende novamente o fogo no meu coração. Pai bendito, em nome de Jesus, estudando, Pai, esta carta, o Senhor fala aos nossos corações. Podemos, Senhor, ouvir a Tua voz. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós estamos, Senhor, ouvindo a Tua voz. Mas, Senhor, nós não queremos apenas ter ouvidos para ouvir. Dá-nos ouvidos para ouvir, coração para crer. Em nome de Jesus Cristo. Pai bendito, olhando para a igreja, facilmente reconhecemos que somos uma igreja doutrinariamente bíblica. Mas não queremos, Senhor, ter apenas firmeza doutrinária. Não queremos ter apenas uma ortodoxia sã. Pedimos ao Senhor que nos abençoe com evangelismo e compaixão pelas coisas de Deus. Renova em nós o amor, ó Deus. Renova em nós o amor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.